Olá, pessoal, eu sou a Olivia Alonso, hoje eu estou aqui no lugar da Helena Margarido e a gente traz para vocês hoje a Cris Barrichelli, da B3, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre educação financeira e, enfim, dados da Bolsa, as novidades que a gente está vendo no mercado. E aqui comigo, Luiz Sesta, que é nosso Head de Análise na Monet. Olá. Que vai também participar do nosso bate-papo. E aí, Cris, vamos continuar o assunto? A gente estava conversando antes, né? O Johnny, que é nosso head aqui de audiovisual, estava gravando, a gente nem sabia, né? Então a gente vai pôr tudo aí no ar, vamos conversando então. A gente estava falando de educação para criança, né, Cris? É isso, mas deixa eu primeiro agradecer vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, obrigada Luiz, obrigada Olivia. E sim, estávamos falando de educação financeira para criança e das andanças que a gente já teve lá na B3 em cima do assunto. O que tem de novidade nesse universo para os pequenos brasileiros aí? O que vocês estão fazendo? A gente, né, estava comentando, a gente está com um projeto muito bacana, que a gente vai anunciar em breve, a gente vai voltar com as visitas, né, então a Bolsa, o primeiro contato que eu tive com Bolsa na vida foi fazendo uma visita com escola, né, e muita gente que trabalha lá lembra, né, que quando estava estudando, visitou a Bolsa, na época o Pregão Viva Voz ainda existia. E a gente, né, nesse momento pós-pandemia, a gente passou por uma reforma grande lá nos prédios, a gente está terminando de montar a nossa experiência lá com a visita, que vai ser um museu, na verdade, e a gente vai ter jornadas específicas para crianças, né, então a gente vai aproveitar desse momento, desse espaço, para também fazer uma mediação educacional e levar alguns conceitos de educação financeira, não só sobre a história das bolsas e do mercado, mas também trazer conceitos como a importância de poupar, né, de você ter atitudes que são mais previdentes para o futuro. Então a gente está trabalhando ali em algumas experiências, né, em algumas jornadas para crianças nesse sentido. E a gente tem hoje um hub de educação financeira, que é uma plataforma digital com conteúdos educacionais gratuitos, e lá a gente tem uma masterclass com a Cássia Daquino. A Cássia Daquino é uma especialista em educação financeira para crianças, então a gente fez um conteúdo específico para os pais. Conheço a Cássia, ela é ótima, né? Ela é ótima, Então tem uma masterclass lá no Hub também que dá para aprender um pouco, né, como especialista e levar alguns conceitos para dentro de casa. E como que você comentou, né, que visitou a Bolsa no passado, da onde que você foi parar no mercado financeiro e para trabalhar com isso? Tem alguma relação com essa visita lá no passado? Tem relação. Eu visitei, até lembro da professora, era uma professora de geografia, e eu morava no interior, então ela fez esse passeio, né, essa saída pedagógica ali na época para São Paulo, e a gente visitou a Bolsa. Foi, assim, para mim foi muito impactante, porque eu, apesar de ver em jornal, não me conectava muito com o assunto. A hora que eu vi aquele bando de homem no pregão, eu falava, gente, como é que isso não é briga? Eu falei, isso é briga, né? E o pregão era bem cheio naquela época, né? E aí depois acho que foi depois de uns 5 anos, aí eu tinha uns 15 anos, e aí depois de uns 5 anos já estava na faculdade, fiz faculdade de comunicação, e apliquei para uma vaga de estágio lá na Bolsa, na época a Bovespa, e comecei a trabalhar lá como estagiária. E aí o pregão Viva Voz era bem vazio já naquela época, né? Já não bem vazio não, mas já não estava tão cheio quanto era quando eu visitei da primeira vez, né? Então não teve relação. Eu até entrei, na época era uma área de marketing, como estagiária acabei saindo e voltando depois em 2005, e aí na área de educação financeira. Então eu tive uma experiência no marketing da Bovespa na época, depois em outras empresas, e quando eles estavam estruturando a área de educação financeira, bem com um projeto para levar conceitos de finanças pessoais, eles me chamaram para voltar, eu aceitei, e eu tô lá até hoje. Ah, muito bom. E eu nunca te perguntei como você veio parar no mercado financeiro. A história é meio parecida no final das contas. A história é que, assim, quando eu estava na faculdade, eu sou engenheiro eletricista de formação, eu comecei a estagiar no mercado, na área mesmo, mas aí eu queria tentar, assim, ver outras coisas que estavam acontecendo. Na verdade, eu também tive bastante influência do meu irmão, que trabalhava no mercado financeiro também. Aliás, eu copiei o meu irmão em várias coisas, né? Eu fiz o mesmo colégio técnico que ele, a mesma faculdade que ele, fui para o mesmo mercado que ele.
E aí, desde 2002 que eu tô nesse mercado. Peguei um pouquinho dessa transição do pessoal no floor, subindo lá para as corretoras, né? Acho que foi mais ou menos assim. Daqui a pouco o pessoal não vai nem saber, né, que era assim, aconteceu, né? que aconteceu, né? Legal vocês transformarem em museu. Vai saber por causa do museu, mas É, assim, e tem uma coisa legal dessa transição, porque... Seria legal se vocês recriassem lá. Vocês vão fazer isso? Olha, a gente Vocês já tem... foram No metaverso. Vocês já foram naquele museu do futebol? Já. Não tem aquela parte em que a torcida tá na arquibancada lá torcendo? Poderia ser mais ou menos uma coisa parecida, né? Um dos mediadores lá da visita, ele é um ex-operador. Então, normalmente, ele já fazia, ele deve continuar fazendo um pouco de uma apregoação, fazer um exercício ali de apregoar um ativo com... Eu tô dando spoiler do museu. De apregoar o ativo ali com os visitantes, né? Mas o interessante é que bem na época da transição, quando a gente fechou o pregão Viva Voz definitivamente lá na Bovespa em 2005, a gente... Foi 2005, Foi então qual foi a 2005. data, Cris? Você lembra? Se eu não me engano, foi 29 de setembro. Se não foi 29, foi 30, mas acho que é 29 de setembro de 2005. E a gente encerrou, fechou ali o pregão e fez um espaço de visitas e eventos ali, né? Eventos para abertura de capital, essas coisas que seguem até hoje. A gente chegou a filmar lá para alguns das nossas produções, filmes, a né? gente foi até lá. Então, e aí a gente montou uma réplica de uma mesa de operações das corretoras ali no meio, na época tinha, que era justamente para quem visitasse, perguntasse, mas onde estão os operadores? A gente fala, olha, eles estão em mesas que são como essa, e trabalhando nas corretoras, e hoje em dia as negociações acontecem eletronicamente, então foi uma forma de tangibilizar. Muito bom. Não, é bem legal. Eu comecei no mercado financeiro também por causa da BMF. Esse livro aqui, ó, The Sunday Night Traders, né, de 99, a gente estava comentando antes também. Li ele quando estava na escola, do Ivan Santana, Os Mercadores da Noite. Foi uma edição especial para BMF na época, né, que depois se uniu aí à Bovespa, mas tem a ver com isso também, né, ali na infância, adolescência, você começa a ter algum contato, se fascina, ou vai trabalhar, ou começa a investir, né, isso é importante também, né, nessa idade. Não, totalmente, e a BMF, ela teve muito isso desde o seu surgimento, né, porque como ela estava começando um mercado que não tinha no Brasil, ela teve que fazer muita educação de saída, então ela já criou lá o Instituto Educacional na época, ela capacitava muita gente, então desde futuros profissionais, né, operadores que iam operar nos mercados até jornalistas, então isso ajudou também né, pessoas que talvez não estivessem tão próximas do mercado naquele momento a se conectarem aí um pouco com o assunto. Sim. A gente que está no mercado financeiro, assim, é difícil imaginar, assim, crescer nesse momento, né, no momento de tanta revolução financeira, Open Finance para lá, para cá, sem exatamente ter um certo conhecimento, né, do como funcionam as finanças, né. Recentemente eu abri uma conta para minha filha, assim, minha filha é um pouquinho consumista, né, tento brecar ela um pouquinho, mas, enfim, ela quer comprar uma maiorzinha, está com 10 anos, né. Aí a grande, ela, enfim, quer comprar, eu falo, olha, precisa ganhar dinheiro para comprar, né? Aí eu abri uma conta para ela no Banco Inter, coloquei R$1.000, depois de alguns dias tinha 1 centavo a mais, ela regalou o olho e falou, nossa, como é que aconteceu isso? É muito legal ver assim no olho das crianças o conhecimento mudando a visão, né? Mudando, sabendo que poupar realmente faz com que você consiga no futuro ter um pouco mais, né? Com certeza. E muito interessante essa experiência. Também tenho uma filha de 10. E eu ainda não abri a conta para ela. Então era muito adepta da mesada em dinheiro mesmo. E no meio da pandemia eu tive que parar de dar, porque ninguém saía de casa. Eu, portanto, não tinha dinheiro físico para dar. E quando ela voltou a poder sair um pouco e ir na loja de música, toda vez ela pediu meu cartão, porque ela queria passar na banca de jornal para comprar alguma coisa. Aí eu falei, tá bom, só que agora então eu vou voltar à mesada, eu vou dar o seu dinheiro e se você quiser, você vai lá e você compra com o seu dinheiro que você quer. Parou essa mania. Acabou. Tem uma outra historinha também. Aprendendo na prática, melhor, gente. Tem uma outra historinha bem interessante com a minha filha, assim, na escola, no recreio, no intervalo, né?
Enfim, ela leva comida de casa, mas às vezes ela quer comprar. E acontece que teve um dia que ela não tinha dinheiro, queria comprar alguma coisa, e aí venderam fiado para ela. Ela chegou em casa, tô devendo tô devendo na cantina. Falei, como assim tá devendo na cantina? Não, eu comprei fiado. Falei, não, então agora você vai ter que pagar, tem que ver. Não pode fazer isso à torta direita, né? A gente leva comida de casa, se alimenta, e não ficar, enfim, comendo para depois pagar, né? Muito bom, né? Voltou com uma dívida para casa. Voltou com dívida e vai aprendendo, né? Acho que é. O que vocês vão fazer de interessante, além do museu? Quais são os próximos projetos de educação financeira que vocês têm? Educação financeira para a Bolsa sempre, né? Contei da BMF, sempre esteve assim no DNA, né? A gente trabalha, né? Tem tentado estimular o mercado a fazer isso já há bastante tempo, né? E a gente foi, né, evoluindo também a nossa atuação com o mercado. Então, lá atrás, no passado, eram pouquíssimas as pessoas que faziam educação financeira. A gente não tinha uma internet com rede social e produção de conteúdo que a gente tem hoje, né? Então, a gente tinha uma estratégia muito presencial, né? Não sei se vocês lembram das vans, né, que a gente tinha, do Bovespa Vai, e a gente... Tinha barco, né, não era da Bovespa. Não lembro, mas eu lembro uma época que, acho que foi algum banco que fez uma iniciativa de levar a educação financeira para a Amazônia, e aí eu lembro de ver um barquinho que ia lá, assim, mais para... Eu acho que foi um projeto... Pode ser que seja enganada, mas acho que foi um projeto da Serasa, talvez. Da Serasa, com a Caixa, não era? Não. Pode ser, ou com a própria Associação de Educação Financeira que estava responsável pela execução da BNF. Vai às ruas. Ele vai até você. Vai até você. E a gente tinha umas vans, que eram escritórios móveis, e a gente levava ex-operadores para explicar para as pessoas como é que elas poderiam investir, né? Que o mercado de ações, ele poderia ser acessível, né? Tinha muito aquela ideia na época de que era só para ricos, milionários, que era quase que um clube fechado. Então, na época, tinha se criado o mecanismo do clube de investimento, que dava para você, né, se associar com outras pessoas e investir de forma recorrente valores menores. Então, foi o começo, assim, da gente sair, né? Porque a gente sempre teve as visitas ali, mas foi da gente sair para a rua mesmo para explicar sobre investimento para as pessoas. E aí, nesse movimento, né, foi depois disso que eu cheguei lá, nesse movimento a gente viu que não era suficiente falar sobre investir. A gente tinha que falar sobre organização financeira. As pessoas, às vezes, tinham renda, mas não conseguiam se organizar. Um passo atrás, né? A gente precisou literalmente dar um passo atrás. Então, a gente começou a ampliar para falar de planejamento financeiro, fazer educação financeira mesmo. Foi nesse momento que a área lá foi criada e eu cheguei lá voltei para a Bolsa, né? E junto com isso, né, a gente tem outras atuações, né, decorrentes das outras bolsas. A BMF tinha essa atuação educacional desde a sua fundação para a formação profissional, né? Então, assim, é um mercado que faz sentido a gente fazer uma educação financeira até que ampla, né? Considerando os diferentes públicos, né? Não só os públicos de investidores, como profissionais de mercado. Então, a gente foi evoluindo a nossa atuação nesse sentido. Depois, a gente saiu das ruas e foi para a internet. Fizemos muita produção de conteúdo aí. A gente estava falando, né, do Turma da Bolsa no passado. Então, fizemos para criança, fizemos para adolescentes, fizemos para adulto um programa que a gente colocava num site da Bolsa, mas a gente levava para a TV Cultural nos sábados de manhã, que era um programa que chamava Educação Financeira. A gente teve as competições com escolas que a gente fazia lá no Pregão. E agora, hoje, a gente está indo muito mais fortemente para o digital, né? Então, a gente tem o Hub de Educação, e aí a gente olhou um pouco também para as plataformas de agregadoras de conteúdo, marketplace, para como é que a gente poderia não só fazer uma educação financeira só pela Bolsa, mas dar voz para muito conteúdo bom que o mercado está produzindo, passando por uma curadoria da B3, né? Então, esse foi um pouco do pensamento que a gente teve na hora de estruturar o Hub de Educação Financeira. Então, lá tem mais de 30 parceiros e a gente organiza os conteúdos ali em jornadas educacionais, sempre com o olhar dos nossos especialistas. Ah, que legal, né? Agora, imagina assim que
nos últimos poucos meses e anos, a gente teve um incremento gigantesco da quantidade de pessoas investindo na Bolsa, né? Investindo em fundos de investimento imobiliário, em ações. E foi muito forte. Como é que é esse desafio realmente de acompanhar esse crescimento que aconteceu na Bolsa? Porque o pessoal, assim, não tem parada, né? O pessoal vai entrando, e aí, enfim, muitas vezes pode ser que eles não entendam exatamente o que está acontecendo, né? Como é que tem sido esse desafio de acompanhar o crescimento? É interessante, né? Acho que primeiro era legal a gente falar de como que isso aconteceu, né? Então, às vezes perguntam, a educação financeira teve um papel aí? A gente acredita que sim, né? Que foi um fator, mas não é o único, né? Teve uma questão da conjuntura econômica, né? Então, a taxa de juros caiu para 2%, o Brasil não tinha vivido isso, então as pessoas se encorajaram a experimentar, né? A tecnologia hoje está muito mais acessível, né? Uma coisa era lá em 2002, 2003, a gente com o Vans explicar, abrir conta numa corretora, precisava assinar, reconhecer firma, mandar por correio, né? Hoje em dia O home broker era muito complexo, né? Hoje é tão simples, as plataformas simples, em fazem 3 tudo, cliques você abre intuitivo, a conta. né? Você abre a conta, você escolhe ali, é muito fácil, né? É isso mesmo. Então, acho que isso tudo contribuiu para a chegada dessas pessoas, né? E a gente fez uma pesquisa também no final de 2020, que a gente identificou que muita gente estava fazendo esse primeiro movimento de investir também para aprender. Né? Então, eu acho que óbvio que, né, nesse processo de aprender, talvez a pessoa, ela muito provavelmente se informou, né? Mas talvez ela não conheça mesmo todos os aspectos, né? Então, por isso que a gente tem essa plataforma que ela é gratuita, né? Então, por exemplo, este mês a gente está falando muito fortemente de declaração de imposto de renda, porque muita gente vai fazer isso pela primeira vez agora, né? Então, a gente prepara os nossos canais, prepara conteúdo educacional, leva conteúdo de educação também para as redes sociais da B3, né? Faz parceria com formadores de opinião, influenciadores que falam do assunto justamente para a gente ajudar a informação a chegar, correr mais rápido, né? E chegar aí nesse investidor que está procurando, agora precisa entender um pouco mais aí sobre os investimentos que ele está fazendo, né? Agora eu tenho uma pergunta que é um pouco ao contrário, assim, da do Sexta. Bastante gente veio para a Bolsa nos últimos anos, né? Você comentou a questão do juro mais baixo também e educação financeira, mas pensando em Brasil ainda é muito pouco, né? Quando a gente compara com o percentual da população em Bolsa em relação, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, é muito pouco. Na sua opinião, por quê que é pouco ainda? Quantas pessoas exatamente são hoje na Bolsa? A gente tem em renda variável um pouco mais de 4 milhões de CPFs. São 5 milhões de contas, né? Mas a gente está vendo aí, as corretoras as pessoas às vezes têm conta em mais de uma corretora. CPFs únicos, 4,2 milhões, né? Só que a gente consegue olhar também dados de outros investimentos que são registrados que passam pela Bolsa. Por exemplo, Tesouro Direto, renda fixa bancária. Então, a gente estima, né, que tem aí cerca de 13 milhões, entre 12 e 13 milhões aí de CPFs de investidores na B3, né? Então, que é maior do que esses 4,2 então, milhões que a gente... Bolsa, Tesouro Direto, o que mais? FIIs. FIIs a gente considera em bolsa, em renda variável, aí, além né? de ações. As de ações tem Tesouro Direto e tem renda fixa bancária e de balcão. Então, debêntures, CDBs, CRI, CRAs, LCIs, LCAs, né, que são registradas ali no sistema de registro de balcão da B3, né? Então, assim, já é um universo maior do que o que os 13 milhões é considerando tudo. Tudo. Tá. Tudo. E agora, tem um desafio ainda assim, né? O Brasil é muito grande, né? Então, assim, se a gente olhar para a população, a gente também tem que considerar que a gente tem uma questão mais estrutural no Brasil, né? O Google lançou recentemente, não sei se vocês viram, um report que chama A Relação do Brasileiro com o Dinheiro. Então, eles estimam lá que mais de 50% da população está entre os perfis que eles enquadraram como endividado ou batalhador, se eu não me engano, né? Ou seja, são pessoas que ou, né, não têm renda suficiente para o teu mês, né, para suas despesas, ou, assim, vivem ali no limite, né?
Então, assim, para esse tipo de perfil é muito difícil até você falar de planejamento financeiro. A pessoa que não tem renda, ela não consegue se organizar, né? E a gente está falando aí de mais da metade da população brasileira, né? Tem uma questão estrutural com a educação, né? Então, os nossos níveis educacionais são, infelizmente, muito baixos. Então, isso impacta a possibilidade dessas pessoas gerarem renda no futuro, né? Então, tem uma questão estrutural que precisa trabalhar e que isso depende de outras coisas, né? Agora, tem gente que tem renda, que ou não consegue poupar, ou se poupa, não investe necessariamente, né? Deixa aí lá em caderneta de poupança. Então, teve também o último raio-x investidor que o BIMA divulgou, eles estimam lá 30 milhões de pessoas com dinheiro na poupança. Então, tem espaço para crescer, dá para a gente fazer bastante trabalho aí em cima disso, né? E aí, eu acho que é um pouco de a gente seguir nesse mix que está acontecendo, né? De produtos adequados, facilitar a jornada, disseminar mais a educação financeira, né? Conseguir explicar para as pessoas sobre mercado financeiro, sobre investimentos numa linguagem muito fácil, ter produtos adequados. Então, eu acho que o contexto favorável, então, passa por todo esse composto, né? Não é um elemento só aí que vai fazer virar chave. O relatório da Ambima, ele também traz um dado sobre influenciadores, né? A gente teve esse boom de influenciadores financeiros no Brasil na última década, e tem mais de 80 milhões de brasileiros seguindo influenciadores de finanças, né? E, como você falou, 4,2 que são CPFs ali na B3 em renda variável, né? Por que esses outros 70 e tantos milhões não estão investindo direitinho, né? O que acontece? Qual que é o papel dos influenciadores na sua visão? Assim, eu não me debrucei sobre os números, mas eu imagino que tenha uma sobreposição grande aí de seguidores, né, entre eles, né? Porque normalmente uma pessoa acaba seguindo mais de um influenciador quando ela se interessa pelo assunto, né? Mas também eu acho que é um pouco natural, né? Acho que sim, você perguntou do papel dos influenciadores. Eu acho que eles fizeram um serviço fenomenal de colocar o assunto no mainstream, assim. Então, né, antes era difícil, né, eram as instituições falando, então, às vezes era difícil criar conexão com as pessoas. A partir do momento que você vê uma pessoa que vai lá na rede social e explica o que ela fez, o passo a passo, o que ela conquistou, como é que ela conseguiu, quais são as dores, as pessoas começam a criar identificação, conexão, e isso ajuda elas a perceberem de, poxa, se ele fez, eu também posso fazer, né? Então, eu acho que esse é o principal benefício aí que eu vejo, e que eu acho natural essa diferença também de seguidores e investidores reais. Eles acabam virando quase que celebridades, né? Ficam muito conhecidos, então as pessoas começam a seguir, se interessar pela pessoa, né? Pelo assunto, e talvez o tempo, né? Entre você ter o interesse e você, de fato, se tornar um investidor, tomar uma ação, ele seja natural, ele demora um pouquinho para isso acontecer, né? Tem que ir um tempo de ganhar confiança, né? De você consultar outras fontes, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Sim. É super importante conhecer, seguir os influenciadores, é legal e tal, mas também é importante você checar a informação, checar em fontes confiáveis, né? Você conseguir ter como um interessado, um futuro investidor, um pouco da tua opinião, do que você se sente confortável e gostaria de fazer com o seu dinheiro. E é recente também no Brasil o universo que a gente atua, né, de casa de análise independente, também é muito recente, né, falando com a pessoa física. Isso nos Estados Unidos, né, décadas, né, aqui é muito novo também, que seria um próximo passo, né. Como que você vê esse movimento também? A gente estava até comentando ontem num bate-papo lá na Bolsa de que como assim, sei lá, 15 anos atrás, como os relatórios de análise eram difíceis, muitos eram só feitos em inglês, que era muito... Eu fazia só relatório em inglês. Que era com foco no investidor institucional, né, nas instituições financeiras mesmo, que operam no mercado. Então, também faz parte da evolução, né, hoje a gente tem tem diferentes casas de análise aí que estão trabalhando também para simplificar a linguagem, para fazer
esses relatórios aí de forma estruturada, fácil, né, organizada para a pessoa física, e tudo isso ajuda a pessoa física a fundamentar melhor suas decisões, se sentir seguro. Então, isso é super importante. Acho que tudo que a gente conseguir simplificar a linguagem sem errar, porque eu falo, é possível simplificar sem falar coisa errada, né? A gente deveria fazer porque a gente está prestando um serviço aí para a sociedade e para os investidores. Não é fácil, mas é possível, né? A gente fala aqui que, né, aquela máxima que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação, né? É muito difícil você falar para um leigo, né? Então, às vezes as pessoas acham, é muito fácil ensinar o básico. É o mais difícil ensinar o básico, né? Você erra um conceito, você vai ferrar a vida daquele cara que ouviu aquilo pro resto da vida, ele vai levar o conceito errado, né? É muito grave, né? E às vezes você tem que ir por partes, né? Dar um pouco da informação, esperar a pessoa assimilar, incorporar, depois você entregar a outra, porque é isso, é muita coisa técnica e difícil de uma vez, afasta, ele fala, poxa, esse negócio não é pra mim. Com certeza. Quando eu escrevi os relatórios, aqueles calhamaços de relatórios com recomendação, assim, a gente até tentou usar esses relatórios para recomendar investimentos para as pessoas físicas que também seguiam a gente, né? Mas era muito difícil, era muito complicado, porque a gente estava na expectativa de que eles se adequariam ao produto que a gente estava entregando, mas não é exatamente isso que precisa acontecer. A gente precisa realmente desenvolver um produto que seja de fácil digestão, né, pelos investidores, pessoas físicas, né? O research institucional, ele tem aquela lógica de análise de ações por áreas da economia, né? Então, tem o pessoal de oil and gas, o utilities. Para uma pessoa física, o que é isso? Eu quero um relatório de oil and gas. Eu quero renda, ou eu quero viajar, ou eu quero, né? Ou eu vou ter um filho, não é assim? Acho que é isso, né? Que precisou dessa transformação, né? E acho que até dentro, assim, da nossa plataforma, quando a gente olha, a gente vê alguns comportamentos, assim, que mostram realmente que a gente precisa evoluir mais ainda na maneira como a gente se comunica, né? A gente tem as carteiras recomendadas e a gente explora as recomendações nos vídeos, né? Explicando por que a gente acha que esse é um bom ou um mau investimento. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas indo direto na carteira, olhando quais eram as recomendações, sem entender assim, com profundidade por que o analista recomendou aquele papel, com quais são as condições, se aquele papel é adequado ou não para o perfil da pessoa que está navegando no nosso site. Então, acho que tudo isso tem que evoluir, né? Ô Cris, o que falta para o Brasil ser um país com cultura de investimentos mesmo? Eu acho que passei um pouquinho quando eu falei dessa questão estrutural, né, da renda e da educação no Brasil. Eu acho que para a gente ser um país com cultura de investimento, a gente precisa ter umas questões estruturais mesmo para endereçar, né. Agora, para a parte que consegue poupar, né, que tem renda e consegue poupar, eu acho que a gente tem que evoluir, assim, seguir estimulando o mercado mesmo, dando estímulos para que ele evolua em termos de simplificação. Isso é mais importante que tudo, né? Então, você ter produtos que sejam adequados ao perfil do investidor, mas que também simplifiquem a tomada de decisão, a análise que ele tem que fazer ajuda, né? Oferecer informação e educação financeira de qualidade, com linguagem simplificada, de forma responsável, né? Ou seja, né, tem que dar os alertas, tem que explicar sobre os níveis de risco, né? O que ele está sujeito, o que ele pode esperar daquele investimento, né? E talvez disseminar um pouco mais a ideia de que, né, investimento é algo, né, investimento e patrimônio é algo que você vai construindo aos poucos, você vai construindo devagar e de forma recorrente e disciplinada, né? Esse é um ponto interessante, né, para se falar, porque muita gente acha que vai começar a investir no mercado financeiro e ficar zilionário já no dia para noite. Aí né? chegam Acho as criptos e mostram que isso é possível. Tô brincando. Mas pouco isso, né? As criptos deixaram o pessoal um pouco deslumbrado, sem referência, né? Mas eu acho que esse conceito a gente precisa disseminar mais, né? Que essa é a melhor estratégia, você fazer isso de forma recorrente, disciplinada e no tempo, né? Porque o tempo também permite que as pessoas
passem pelas oscilações naturais que o mercado, né, todo investimento envolve algum nível de risco. Então, isso é inerente, né? Então, é o tempo que ajuda você a dissipar um pouco o efeito dessas oscilações, né? Então, quem entra com essa cabeça mais de curto prazo pode se dar bem, mas pode ter problemas também. Então, o tempo, ele ajuda a dissipar um pouco esse efeito, né? E você trouxe um ponto, né, que é, assim, é nosso papel, né, do mercado financeiro fazer isso. Porque quando você fala para a pessoa física, você tem que ter paciência, disciplina, consistência, a pessoa sumiu já. Ninguém quer paciência, disciplina e consistência. É chato. Paciência, disciplina e consistência. Né? A gente tem que transformar isso numa coisa agradável, interessante, né? Para que a pessoa entenda, nossa, valeu a pena. E no fim ela foi paciente, teve disciplina e teve consistência, mas assim, sem sentir, né? Então, quantas pessoas que não desistem antes de sequer tentar, né? Porque, não, isso é chato. Não quero, cuida disso pra mim, né? Assim, a gente conversando com advisors, às vezes, que falam com pessoas que têm, sei lá, 10, 20, 30 milhões investidos, às vezes as pessoas falam, eu odeio o assunto, só resolve, né? Uhum. Essa pessoa pode pagar um advisor, a maioria das pessoas não, ela vai ter que gostar do assunto, né? Senão ela não vai investir, né? Mas você sabe que eu também acho uma coisa, assim, que eu gosto de uma educação financeira, eu falo que é muito mais humanizada. Uhum. Às vezes a gente vê também um pouco no mercado financeiro uma mania de querer dizer para a pessoa o que é certo fazer. O que é certo fazer? Você precisa ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência tem que estar lá no investimento que não oscila. Você tem que pegar tantos por cento da sua renda. As pessoas não são assim. As pessoas vão fazer isso uma vez, depois vão errar. No mês seguinte, um mês elas vão guardar a reserva de emergência, no outro mês elas não vão guardar, sei lá, 10% do salário, no outro mês não vai gastar 10% a mais. Então, a gente tem que, acho que, acolher um pouco também, sabe? Essa inconstância que é do ser humano. E aí, às vezes, assim, sim, o adequado não é isso, mas você quer experimentar? Então, experimenta. Esse aqui é o risco que você está correndo, entendeu? Mas assim, depois, se você não quiser, a gente tem outros caminhos também para mostrar que são possíveis. Então, acho que a gente conseguir também entender que as pessoas não vão fazer tudo igual, né? O mercado, né? Conseguir modelar um pouco as suas ofertas aí para esses diferentes perfis, acho que pode ajudar, porque as pessoas falam, poxa, né? Eu me sinto mais confortável em fazer parte disso se for desta forma, né? Então, acho que a gente tem aí um meio de caminho para chegar, né? Da mesma forma que as pessoas não respeitam a academia exatamente como tem que ser, ou a educação alimentar, por que ela vai ter todo mundo igual no financeiro, né? É normal, né? Sim, tudo bem. Sexta, você tem mais perguntas? Não, acho que é isso aí. Ô, Cris, de números que a gente não falou, tem algum número que você... O que te chama a atenção hoje no mercado de investimento? Vocês têm algum número ou previsão ou desejo de quantidade de CPFs na bolsa para frente ou não? Não, a gente não arrisca assim, não, né? A gente quer cada vez mais, lógico, mas a gente não arrisca ter um número porque, como eu falei, são muitos fatores, né? Assim, que precisam estar favoráveis para que a gente tenha um movimento como a gente experimentou aí nesses últimos 2 anos, né? Mas o que, assim, falando de números, o que eu acho interessante dizer, e que também a Bolsa tem trabalhado bastante, é para a gente também facilitar cada vez mais o acesso, né? Então, o que eu acho legal contar, né? Assim, desde que a gente conseguiu lá, junto com a CVM, liberar o BDR para varejo, hoje a gente tem mais de 1 milhão, acho que é 1.300.000 pessoas investindo em BDRs, né? Ou seja, então, do Brasil, as pessoas estão conseguindo investir em empresas que são negociadas fora daqui. E isso contribui, inclusive, para diversificação, né? E para a questão de riscos que a gente comentou aqui, né? Acho que o que é legal destacar também, né? A gente tem visto um aumento na diversificação também. Então, você olha para 5, 6 anos atrás, as pessoas eram muito concentradas em uma ação. E hoje... Aquelas 3, 4 ali que todo mundo conhece. Exato. E hoje a gente vê aí que quase 40%, em torno de 37%, já tem mais de 5 tickers na carteira. Tickers, né, podem ser ações, pode ser cotas de fundos, cotas de ETFs, BDRs e tal. Então, tem mais de 5 na carteira. Então, é um
processo de aprendizado que está acontecendo, né? E que também, com essa facilidade de acesso e mais produtos também sendo liberados para o varejo, as pessoas vão experimentando e criando confiança no mercado, que eu acho que isso é importante também. É sempre uma discussão, assim, com relação ao que é um ativo arriscado, né, para a pessoa física, porque a pessoa física, pequeno poupador, algum tempo atrás tinha muitas restrições, né, de investimento, não podia investir em BDRs, mas será que assim, a BDR, dependendo de qual BDR, será que era mais arriscado de comprar alguma outra ação da B3 que estava liberado para ele? Acho que isso também precisa ser levado em consideração, né? Às vezes investir uma BDR em uma empresa que está solidificada lá fora, com receitas em dólar, é muito menos arriscado do que investir em alguma empresa microcap que ele pode vir a investir aqui. Então, acho que tudo isso precisa ser colocado na balança, né? E os acessos estão muito fáceis, né? Se você não investir via Brasil, hoje as pessoas conseguem facilmente também abrir contas fora, então... E que assim, né, tem seus riscos, tem as suas dificuldades também, tem as suas particularidades, mas se a gente tem um instrumento aqui no Brasil que é muito mais fácil e a gente consegue promover o acesso para as pessoas, então a gente vai lá e trabalha para que esse acesso seja permitido e a gente consiga aí possibilitar que mais pessoas consigam ter a oportunidade de investir aí em empresas que estão negociadas, são negociadas no mundo todo, né? Cris, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer ter você aqui com a gente. Agora a gente aguarda ansiosamente a inauguração do museu, que a B3 vai ter em breve, esperamos para visitar e levar nossos assinantes também. E queríamos deixar o convite para você voltar para contar mais novidades da Bolsa para a gente. Obrigada, Olivia, obrigada, Luiz, adorei. E vocês vão ser convidados também para a inauguração do museu, fiquem tranquilos. Obrigado, obrigada. Cris. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.